A próxima que eu vou perguntar pra ele é uma polêmica. Polêmica! Não, é uma polêmica que teve no Flamengo, que eu não sei, meu Deus do céu. que acho que é legal. Que teve lá uma época que o Povo, ele foi até sugestão dele, né? De colocar mais uma estrela, que no caso representaria aquele primeiro Mundial que a gente ganhou em 2014. E eu, particularmente, lógico, de forma muito respeitosa até, me coloquei contra, porque eu acho que o Flamengo tem também a sua camisa de basquete. E por que não valorizar, né, a conquista do basquete na sua camisa, né? Por mais que e aí eu acho que foi uma forma equivocada de alguém que colocava ali na camisa do basquete a estrela do futebol, né? Tanto que os esportes olímpicos, ele tem um outro símbolo, não que, não posso usar o do futebol e tal, o CRF, o monograma. Eu queria saber qual era a sua opinião com relação a isso, se isso também chegou a ter algum tipo de repercussão dentro do elenco, se alguém ficou chateado porque foi uma proposta que acabou sendo rejeitada. Não, eu acho que os jogadores são muito profissionais em relação a isso, sabem exatamente as funções, né? É lógico que se a gente jogasse com uma estrela seria importante. Eu já penso que quando você representa um clube, né? É uma nação, vamos dizer assim. Sim. E isso é independente da modalidade. Sim. Eu acho que isso é independente. Quando você coloca o escudo do Flamengo, seja ele do futebol, do basquete, você está representando... É aquilo que eu acabei de falar do jogador. Você tem uma identidade com o clube. Não é com o basquete do clube, é com o clube. Sim. Então eu acho que quando você vai representar esse clube, você tem que representar o que ele simboliza realmente no cenário do esporte. Então, se no futebol ele foi campeão, no basquete ele também foi campeão mundial, por que não? Entendeu? Essa estrela. Até porque isso aí não ia ser só o basquete e o futebol que ia usar, as outras modalidades também. Sim. As outras modalidades também. Eu lembro, por exemplo, o Sírio jogava com uma... acho que era do João do Pulo, não sei, que era uma estrela também que ele representava. Né? Então, acho que assim, tem coisas que acho que vale a pena você, quando representa um clube, você representar a dignidade que é do clube. Né? Por que tem aquela estrela? Aquela estrela tem porque é campeão do futebol. Por que tem aquela segunda? É porque é campeão do basquete. Que outro que, se você for ver, acho que é Real Madrid. Real Madrid, Barcelona. E Flamengo, que tem campeão mundial do basquete e no futebol. Não sei. Eu acho que era uma maneira de você representar isso, entendeu? Mas é claro, a gente respeita o que também... A história, porque isso aí já também não... entra num... É porque, assim, até pra galera entender, por exemplo, acho que até pegando que o próprio clube, vamos dizer assim, uma tradição interna de tipo... Se a gente reparar a ginástica, por exemplo, né? Você usa ali o escudo dos esportes olímpicos e não tem as estrelas, né? Então, teoricamente, né? Aí dentro de uma teoria, o basquete, então, ele entraria nessa questão, que também não vejo problema de que não teria, sendo que aí começou a ser aquela discussão, que aí também parte para uma coisa... mas e se a Jade ganhar um título mundial, e daqui a pouco ela vai reivindicar também, e fulano, e ciclano. Mas não sei se acho que é o São Paulo que tem, né? Que daquelas estrelas ali, acho que tem alguma que representa o atletismo. Tem uma coisa assim também. Mas eu falo assim, mais pelo que o próprio clube, pelo menos assim, depois de começar a frequentar ali... Acho que na verdade é o São Paulo, né? Eu falei o Círio, mas acho que é o São Paulo. O São Paulo tem alguma coisa ali de atletismo lá nas estrelas, tem até a cor diferente, eu acho e tal. Eu falo mesmo por essa tradição do clube, do Flamengo mesmo, de tipo, o uniforme lá do esporte olímpico que usa o símbolo não tem a estrela, então, tipo, seguindo como se fosse do basquete, até porque, agora o basquete tem mais, né? O segundo, então tem mais. Eu acho que, assim, olhando pro... Não sei se você vai concordar comigo, você é um cara que, acompanha muito mais do que eu, em termos de marketing, é até melhor, sabia? Né? É até melhor, porque aí você pega o basquete, o basquete é 2 vezes campeão mundial. E eu queria sua opinião, você não acha que o Flamengo, não sei como é que você vê como que o Flamengo explora, né, o fato de ser a maior equipe, talvez da América Latina de basquete, porque como a gente está colocando aqui, os únicos times no mundo que é campeão mundial de basquete, Flamengo, Real Madrid, simplesmente Flamengo, Real Madrid e Barcelona. Você não acha que o Flamengo explora pouco? Aqui não é uma crítica, tá, gente? É uma crítica construtiva que a gente está colocando aqui. Tudo isso que isso representa, por exemplo, Olivinha, Deus da Raça, o título de 2014 que foi importantíssimo, e até pra gente, pra galera que é muito mais futebol, ter você, depois a gente vai falar um pouco do Canela, que, um cara que veio e revolucionou e deixou um legado.
tem muitas figuras, pô, o Marcelinho, cara, assim, o próprio Oscar que jogou no Flamengo tem um carinho enorme pelo clube. Eu, em termos de marketing e comunicação, vejo muito pouco explorado, assim, tô falando super de boa. Não sei o que você pensa, como você vê de outras equipes que a gente vê muito... Primeiro que eu acho que de novo, né? Eu acho que é uma questão cultural, né? Cultura... Hoje do esporte é difícil você valorizar meio que o passado, né? É meio complicado isso. Às vezes faz uma homenagem ou outra que acaba acontecendo mas... sei lá, alguma época vai aparecer lá... vamos fazer uma homenagem, vai entrar aqui o campeão mundial, vai me chamar lá um dia, vai chamar o Gustavo, e a gente vai entrar lá e tudo bem. Mas eu acho que é uma questão cultural, e até porque o Flamengo, você fala de Flamengo mesmo, de uma maneira geral, é futebol, né? Então a gente vê, por exemplo, até no próprio futebol, às vezes... jogadores que já tiveram, com exceção ali Zico, o próprio Adílio que está lá, ex-jogadores, né? Júnior, que são esses caras que foram top no Flamengo e no Brasil, né? Agora, eu acho que poderia ser explorado mais, claro, mas eu acho que é a pedida que tem hoje em dia, né? O que realmente vem disso, o que realmente pode fazer. É que nem eu falo pra você do basquete feminino, né? O basquete feminino é a mesma coisa. Por mais que você tenha aqui grandes jogadoras e o Brasil é uma potência, você não tem atrativo. Eu fui agora na final da Liga Feminina lá, é diferente de você ir numa final do NBB, né? É diferente de tudo, de visibilidade, tudo. Porque é a cultura, infelizmente é a cultura que está tentando se fazer diminuir isso, né? Eu acho que o Flamengo poderia fazer, eu acho que o maior clube, o clube mais vencedor, né, do basquete. Eu acho que poderia, claro, fazer um pouco mais, mas eu acho que é uma questão também cultural. Eu acho que hoje em dia não sei o quanto isso pode agregar. Para crescer mais, né? É. Eu fico triste, né? Por exemplo, o Flamengo agora foi, né, esse segundo título e muita coisa. Por exemplo, o Olivinha, pra mim, tinha que ser um cara que, por exemplo, tinha que ter o copo do Olivinha, igual a camisa, né? Esse tipo de coisa que eu acho que também ajuda a fomentar, a contar a história. Marcelinho, né? Marcelinho, né? Um cara, pô, assim, um ícone do Flamengo, assim, absurdo. Que você encontra e fala assim, pô, vou tirar uma foto com o Marcelinho, que pra mim é meio constrangedor, né? Mas eu fui tirar uma foto com o Marcelinho uma vez, eu fiquei até com vergonha de postar foto. Pegar uma escada. Porque, pô, fiquei, né? Grande, ali é muito grande, né? Então, assim, mas eu acho que até pra contar a história, né? Eu quero chegar amanhã ou depois, assim, e pra minha filha falar assim, pô, tá vendo isso aqui, ó? Papai entrevistou o Neto, pô, o Neto, pô, ganhou tudo no Flamengo, entendeu? Tipo, é como se fosse o Jorge Jesus do basquete, né? Exatamente. Aliás, o Jorge Jesus é o Neto, né, no futebol, que ele chegou depois. Tem que respeitar. O Jesus não ganhou 4 brasileiros. Não e nem mundial. E nem mundial. Neto, então, ó. Hashtag chupa JJ. Vamos fazer esse corte aí. JJ tá aqui. Vai chegar no JJ esse corte. Agora você repara isso aí. Alô, Jesus, o Neto é maior que você. É tudo com J, né? Eu acho que os trabalhos tem que ser José Neto, Jorge Jesus, né? E Jorge José, né? José, Jorge, Jesus, Neto. Essa fusão é impossível. Mas aqui, ó, Jesus tá aqui e o Neto tá aqui. Desculpa, JJ. Outro patamar, de fato. Outro patamar. Faltou o Mundial pra ele. Faltou o Mundial. Quem sabe um dia, né? Quem sabe Tem mais 3 títulos, tá bom. Se ele voltar. E o trabalho com a mulherada, Neto, como é que é? E a preparação para os Jogos de Paris? Bom, esse aí foi um outro desafio também, né? Como é que fala? Comandando um clube junto, né? Não, esse aí foi assim, eu voltei do Japão e aí a confederação me chamou. Eu não esperava, sinceramente, eu não esperava que fosse pra isso, né? Porque essa gestão que foi a mesma gestão que quando eles entraram, eu saí, eles acabaram me tirando, né? É o mundo dá voltas, né? Aí quando eles me chamaram, eu falei, bom, acho que eles estão me chamando pra fazer algum acerto, alguma coisa que ficaram algumas coisinhas. Eles vão me chamar pra isso. Aí eu fui até lá pra conversar, sem problema. A gente tem uma proposta pra você, a gente queria que você dirigisse o time feminino. Cara, seleção feminina. Seleção feminina. Eu nunca tinha trabalhado com mulher, nunca tinha trabalhado com o basquete feminino. Eu falei, cara, deixa eu dar uma pensada, né? Vou pensar aí. Conversei com minha família, com o Diego, né? Que é o Diego Falcão, que também fica comigo em todos os projetos que a gente vai. A gente tinha acabado de chegar do Japão. Aí o Diego falou, cara, vamos pegar isso aí, vamos primeiro dar uma olhada. Cara, quando a gente olhou, falou, putz, cara, muito diferente.
sabe? O nível ainda tá muito abaixo daquilo que a gente acha que tem que ser. Falei, cara, mas vamos tentar mudar, né? Vamos tentar mudar isso aí. Cara, eu acho que assim, a gente chegou com uma proposta muito bem definida para elas e teve uma aceitação muito grande, assim. O negócio, elas compraram muito a ideia. Elas, assim, sentiram realmente que a gente que deu um amparo para elas. Um técnico do seu tamanho, né? Algo que deve... assim, tem isso também, né? Pelas conquistas, tudo, acho que isso foi uma coisa que ajudou. Então, quando a gente chegou, a gente ofereceu para elas uma possibilidade de elas melhorarem, de potencializar aquilo que elas estavam fazendo. Cara, e deu certo. Deu certo que a gente já chegou na primeira competição, a gente já ganhou ouro lá no PAN. Então, acho que deu uma credibilidade ainda maior. Claro. Então, acho que as coisas foram evoluindo, foram melhorando, a gente foi tendo mais credibilidade, elas também acreditando mais no nosso trabalho. Elas melhoraram muito. A gente hoje joga de igual para igual, por exemplo. Agora, apesar da gente não ter classificado para esse Mundial que vai começar em setembro, a gente caiu num grupo muito forte. Também explicando, né, que, como eu já tinha falado anteriormente, no masculino são 32 equipes, no feminino são 12. Antes eram 16 no feminino, que agora diminuiu para 12. Se fosse 16, a gente estava classificado. Porque a gente jogou como que fosse uma etapa do Mundial. Porque a gente ficou medalha de bronze na Copa América, ou seja, ficou entre as 4 que classificaria teoricamente para o Mundial. E a gente joga de igual para igual. Por exemplo, na semifinal com os Estados Unidos, a gente perdeu no último quarto. Com o Canadá, que é o quarto do ranking, a gente ganhou na medalha de bronze. Então a gente, assim, elevou um pouco o nível. E agora nesse pré-mundial que a gente jogou, que na verdade era a gente caiu num grupo com a Austrália, que é a terceira do ranking. A gente jogou com a Sérvia, que era a atual campeã europeia, na Sérvia, que foi na Sérvia, e a Coreia, que tem vários jogadores que jogaram WNBA também, e tudo. Né? Mas ali não tinha muita escolha. Era muito difícil, porque ali tava todo mundo. Entendeu? Então a gente jogou, eram os 16 melhores e a gente acabou perdendo para a Austrália o primeiro jogo. O segundo jogo, que a gente jogou com a Coreia, a gente perdeu de 2 pontos. Na última bola, praticamente, a gente acabou perdendo para a Coreia e ficou fora do Mundial, porque a gente acabou perdendo para a Sérvia. E o jogo com a Sérvia, a gente perdeu no último quarto também. Ou seja, a gente jogou de igual para igual com todo mundo. E realmente, falta dar esse passo. Ainda falta, mas se a gente olhar o tanto que a gente já conseguiu, porque antes o Brasil tava perdendo para Ilhas Virgens com jogadora de vôlei, cara. Jogando para Ilhas Virgens, entendeu? Rolou isso? Teve uma Copa América que o Brasil perdeu isso. Impressionante, eu não então, sabia aí a gente, por exemplo, o sul-americano, a gente reconquistou agora o título, porque no último o Brasil tinha perdido para a Argentina. Depois, não sei quantos anos, o Brasil tinha perdido e a gente reconquistou o título. Ou seja, as coisas estão melhorando, mas faz parte desse processo. E a gente está rejuvenescendo o time também. Né? Por exemplo, o que confirma que esse processo está dando certo? Agora, por exemplo, no sul-americano, a gente teve a MVP do sul-americano, a jogadora mais jovem do nosso time, que foi a Camila. A Camila é a jogadora mais jovem do Brasil. E ela ganhou o prêmio de MVP do campeonato. Ou seja, a gente está tendo, apesar de a gente ter a Érica, que é uma das jogadoras mais velhas, né? Mas a gente tem a Camila também, que é da mesma posição, que é a mais nova. Ou seja, a gente está fazendo um processo que eu acredito que num curto prazo a gente vai conseguir ter bons resultados. E uma das coisas que a gente quer é exatamente isso, né? Classificar para a Olimpíada. O primeiro passo era esse, sul-americano, que classificou agora para a Americup. A Americup é o que classifica para o pré-olímpico para a gente poder ir para a Olimpíada. Então a gente já deu esse primeiro passo, agora vamos ter que dar esse segundo passo aí no próximo ano, que vai ser em junho. Lá, se Deus quiser, em Paris. Se Deus quiser, é isso que a gente está querendo mesmo. A gente está trabalhando para isso e eu acredito muito que a gente vai conseguir. Acredito muito mesmo. Também acho.